Pronto, começou aqui a gravação. Boa tarde novamente. Então, quem está vindo hoje, mas não. Quem está vindo hoje, mas não assistiu à primeira aula sobre modernismo, dá uma olhadinha lá no YouTube, que está lá já, se eu não estou enganada. Eu vou até procurar com calma, mas parece-me que já está lá no YouTube, até porque foi final de agosto que a gente fez isso, então ainda estava pelo Zoom. Tá no YouTube a primeira parte desse processo, né, modernista, inclusive o pré-modernismo também, então para dar uma sacada legal. Eu vou continuar de onde paramos. Na nossa última aula, eu fui rever o vídeo, né, nós paramos nessa parte da Semana de Arte Moderna, que eu até brinquei não, questionei essa questão desse quadro aqui, ó. Alguns dos participantes lá da Semana de Arte Moderna estão todos aqui, embora tenhamos pouquíssimas mulheres, mas ainda há aqui nos nomes, na foto não há nenhuma mulher, então a gente deixa bem claro aí o machismo também presente na literatura. Não que não houvesse mulheres produzindo, mas elas não eram observadas, né? Não eram postas em evidência, assim como os negros, né? Salvo Mário de Andrade, que é o único negro aqui nessa foto, de fato, negro, mas não tão retinto, né? Mas é o único negro na foto. Então, tudo isso, toda essa questão, aquilo que eu sempre falo, que literatura e questões sociais estão sempre ligadas, históricas, sociais, é isso. Então, a gente falou na nossa última aula, né, sobre o que foi o modernismo no Brasil, que foi um movimento extremamente diferenciado, que veio para romper com todos os paradigmas literários desde o primeiro movimento literário aqui no Brasil, que foi o Barroco, e porque estavam todos nos moldes europeus. Então, o que é que prega no modernismo? O que há no modernismo? É essa ideia de que toda essa cultura europeia precisa ser quebrada, e a gente precisa assumir uma postura própria em relação à produção literária, em relação às artes, de um modo geral. Então, é legal, sim, beleza, está tudo lindo, maravilhoso, mas a gente precisa assumir uma postura, uma literatura mais própria. Então, para isso acontecer, houve as vanguardas lá na Europa, e a partir dessas vanguardas, dessa quebra, desses movimentos, houve um processo aqui, ao mesmo tempo que estava havendo as vanguardas, iniciando as vanguardas na Europa. Aqui há um processo de organização, de adaptação e de mudança dentro da produção escrita e das artes, que é o pré-modernismo, não é um movimento literário, ele é um período é, ele é um período de mudança, tá? É um período de adaptação, então ocorre aqui o pré-modernismo, que vai se encaminhando dentro de todo o contexto histórico, nacional e mundial, né, para essa mudança total dentro da produção literária, que é justamente em 1922, chegamos à época do acontecimento que causou grande tumulto e mudou a arte brasileira, que foi a Semana de 22, ou a Semana de Arte Moderna, como falamos na nossa última aula. Inclusive, eu havia deixado o link lá no Classroom, naquele tempo, né? Coloquei também o link no grupo do WhatsApp, que foi desse vídeo aqui, que é uma suposta, né, uma suposta lembrança, memória de Oswald de Andrade, falando sobre o que foi esse processo aí da Semana de Arte Moderna. Bem interessante, que inclusive eu passei também aqui um trecho dele, ó, Memórias de Oswald de Andrade. Claro que naquela época eu ainda estava vivo. Hoje, bem morto e enterrado, só me restam essas memórias póstumas. E aí é bem interessante, vou parar ele, porque não nos interessa agora, depois vocês reveem lá nas aulas, é bem interessante porque ele traz tudo o que aconteceu, ele explica, né, ele faz a explicação sobre a Semana de Arte Moderna em poucos minutos, parece-me que tem 17 minutos, deixa eu confirmar aqui, isso, 17 minutinhos só, e ele explica tudo, né, enquanto personagem daquela época, é muito interessante. Então, esse movimento o movimento da Semana de Arte Moderna veio quebrar, foi aquele evento que marcou, a mudança.
Então, ocorreu no Teatro Municipal, como eu já expliquei também, né? No Teatro Municipal, houve a declamação de um poema chamado Os Sapos, escrito por Villa-Lobos, né? E, aliás, escrito por Manuel Bandeira e lido por Villa-Lobos, debochando, né? Criticando, questionando a, a forma de escrever texto, de escrever poemas do momento anterior, que foi o parnasianismo, muito representado por Olavo Bilac, que foi o poema Os Sapos, que é uma tiração de onda de Manuel Bandeira com o movimento anterior, e foi lido por Villa-Lobos, que leu descalço, né, bem assim, bem desmantelado, que a ideia era ter essa quebra, essa ruptura com o tradicional, que em nada valorizava o Brasil. Então, chegou aí o período, que foi justamente esse período da Semana de Arte Moderna, e ele se estendeu até 1930. Então, ficou esses 8 anos aí, que chama-se de primeira fase do modernismo, que foi uma geração chamada geração heróica. Por que geração heróica? Porque foram capazes de romper com o tradicional e mudar aí muita coisa, né? E quebrar, né? Ter a coragem de modificar, de questionar essas produções literárias nesse período. E aí, Mário de Andrade diz assim: e vivemos uns 8 anos, até perto de 1930, na maior orgia intelectual que a história artística do país registra. Isso é um fato. De lá para cá, e antes disso, não houve tanta comoção dentro da literatura, tanta mudança, uma mudança tão brusca, né, dentro da literatura, tão forte quanto nesse período. Foi uma ruptura de fato. E aí é justamente sobre isso que a gente vai falar, tá certo? Continuar falando, na verdade, porque eu citei que nessas características do modernismo, né, na primeira fase, tem o rompimento com as estruturas do passado, com caráter anárquico. E aí eu deixei bem claro que esse anárquico não é no sentido anarquia como conhecemos hoje, né? Baderna, bagunça, não necessariamente. É um anárquico no sentido de que, assim, não há um padrão, entende? Então, por isso que ele fala da orgia intelectual. Por quê? Porque são vários moldes, várias formas, vários modelos de escrita, individualmente falando, e cada qual com seu valor, e todos convivendo, digamos assim, harmonicamente. Diferente de antes, que havia um molde europeu que era seguido e adaptado. Enquanto que aqui no modernismo há essa ruptura total. Então, cada escritor, ele assume sua própria forma, embora alguns coincidam de ter, como é que eu posso dizer, de ter formas diferentes, ou formas semelhantes de escrever, mas não porque há um padrão, e sim porque foi coincidência mesmo, tem estilos parecidos. Então, o sentido destruidor, de novo, não é no sentido ruim da palavra, destruidor é quebrar, destruir o que não faz sentido para a gente, né? Então, destruir o que não tem a ver com o nosso país, destruir o que não é nosso, né? E voltar às origens, a língua brasileira. Eu até falei sobre isso, que a gente continuou falando a língua portuguesa, né? Por isso está entre aspas, mas é um português diferenciado. Até hoje a gente começa a observar, a gente para observar que o nosso dia a dia, né? A língua portuguesa, ela não é falada como a gente trabalha na escrita. Da mesma forma que se observa, se formos a Angola, né, a Guiné-Bissau, a Moçambique, países que foram colonizados por Portugal, falam a língua portuguesa, mas com um sotaque muito parecido com Portugal. Ao contrário da gente. Nós temos uma diferença muito grande. E aí você vai dizer, Paula, foi por causa do modernismo? Não. Não, o modernismo, na verdade, valorizou. Porque o que acontecia até esse momento em relação à linguagem? A fala era diferente. A gente já tinha um português diferenciado, porque tínhamos a mistura do idioma indígena, dos dialetos indígenas, dos dialetos e do idioma, né, africano, dos espanhóis, que muitos vieram para cá, muita coisa do inglês, então já tinha essa mistura. E a gente acabou tendo sotaques diferentes. Porém, não era observado, e lá na escrita, a forma de escrever, até autores atrás, até antes do modernismo, a gente não vê o texto sendo
os textos literários sendo, reproduzindo a fala do dia a dia. A gente sempre vê um idioma rebuscado, organizado, como se todo brasileiro falasse daquela forma. E aí Oswald de Andrade vem e diz, dê-me um cigarro, né? Não se inicia frases com pronomes oblíquos, então, dê-me um cigarro, diz a gramática do branco, esqueci o restante, a gente vai ver daqui a pouco. Mas eles dizem todo dia, me dê um cigarro, e tipo, eles vão se entendendo. Então, me dê um cigarro é o linguajar coloquial. Mas no texto, eles pegavam essa fala do pessoal e adaptavam e corrigia, vamos colocar dessa forma. Então, isso trazia a ideia de que o brasileiro, de modo geral, falava um português rebuscado, que na verdade não era isso que acontecia. E não se valorizava, pelo contrário, se criticava. As paródias, o nacionalismo crítico, ou seja, eu amo o meu país, eu sou nacionalista, mas eu não posso fechar os olhos para os problemas. Eu preciso ser crítico, eu preciso saber avaliar. E o nacionalismo ufanista. Esse, sim, era o nacionalismo que fechava os olhos para os problemas. Não por acaso temos muito isso hoje, né? É muito patriotismo, é muito nacionalismo, mas não está se observando problemas. E quando se observa problemas, é sempre culpa do outro que está criticando esse ufanista. Então, é bem complexo. Aí vimos as características, né, desse tipo de linguagem. Quando a gente diz da linguagem modernista, é da linguagem da produção literária, tá bom? Gabriel, boa tarde, meu bem. Deixa eu anotar aqui seu nome. Vi que você chegou. Qualquer dúvida, gente, vão anotando, vão colocando aí no chat. Eita, Evelyn caiu novamente. Boa tarde, meu amor. Bem-vindo de volta. Então, continuando aqui. Então, nós tínhamos, por exemplo, né, dentro da linguagem modernista, dentro dos textos modernistas, dos livros, né, então, desde Oswald de Andrade com seus poemas, desde Mário de Andrade com seus poemas e seus romances, como, por exemplo, Amar, Verbo Intransitivo, que é um texto muito massa, muito interessante. Inclusive, eu tenho uma colega de trabalho que foi minha professora, e que o nome dela é baseado em uma das personagens desse livro, muito massa. Então, a linguagem dentro desses textos, elas tinham fragmentação e flashes cinematográficos. Por exemplo, quando a gente está assistindo a um filme, e a gente, ou a novela, enfim, e o personagem lá começa a lembrar de uma situação específica e começa a aparecer os flashes, né? Na própria tela, como se fosse uma retomada ou uma reprodução do pensamento daquele personagem. No livro, acontece basicamente isso. Como assim, Paula? Como é possível? O personagem traz uma fala, por exemplo, meu tempo de infância, e aí, ao invés de ficar como uma suspensão de pensamento, no texto, o autor, ele começa a trazer essas informações. Então, por exemplo, meu tempo de infância, lembro daquele cajueiro, ou daquele, sei lá, daquela goiabeira, lembrei da doida agora, daquela goiabeira em que, brincando com minhas irmãs, subia e tínhamos ali momentos maravilhosos em que competíamos em quem conseguia subir mais alto e pegar as goiabas mais bonitas, essas coisas. Um exemplo, assim, bem louco, que me veio à mente agora. Eu, de fato, amava competir quem subia mais alto na goiabeira que tinha no quintal da minha avó. Isso é fato. Aí, mas eu lembrei da doida da goiabeira lá. Deixa quieto. Então, o que acontece? Essa inserção de flashes, né, de pensamentos do personagem, não se tinha muito nas produções anteriores. Quando é que isso começa a aproximar, mais ou menos? No realismo, né, com Machado de Assis e seus revolucionários, né, romances, mas são, na verdade, falas do autor, do personagem, contando. Enquanto que no modernismo, essas lembranças, elas aparecem como se fossem imagens mesmo, você começa a vislumbrar os detalhes. Síntese, o que é síntese? Resumos, né? Textos objetivos.
A busca de uma linguagem brasileira, então, nos textos também, nas produções, havia essa adaptação, né, da fala dos personagens. Então, se um personagem ele era brasileiro, independente da classe social dele, havia essa adaptação da linguagem, né, dentro do livro. Nacionalismo, como eu já falei, né, a ironia, o humor, a piada dentro dos textos, a paródia, e temas extraídos do cotidiano, como assim? Histórias comuns, né? Os livros, as produções, eram muito baseadas em situações reais. Quando a gente lê, hoje ainda, né, acontece isso, graças ao modernismo, quando a gente lê, a gente se identifica muitas vezes, porque faz parte do dia a dia, são temas extraídos de rotinas, de vivências do cotidiano. O urbanismo, então, muito ligado a essa questão das cidades. E aí vem os manifestos e os movimentos, que a gente vai conhecer um a um agora. Esses manifestos foram movimentos, tá certo? Parecidos com as vanguardas, certo? As vanguardas, elas surgiram lá no período, né? Nos períodos entre guerras e mais para frente um pouco. Então, elas surgiram com essa quebra, né? Com essa ruptura dos moldes europeus, dos moldes sociais, psicológicos, como é que eu posso dizer, artísticos, em todos os sentidos, foram rupturas. E cada vanguarda, ela tinha um objetivo diferente. O dadaísmo, por exemplo, que foi aquele bem louco, ele dizia, para fazer poesia, filho, em plena guerra, primeiro que não tem condições. Se é para fazer poesia em plena guerra, então vamos lá. Pega aí uma notícia de jornal, recorta, né? As palavras, bota dentro de um saquinho, balança e vai tirando um por um e vai colocando na ordem que você for tirando. Tá feito o poema, não interessa se a pessoa que vai ler diz que você não tem arte ali, porque você sabe que tem arte porque quem fez foi você. Ou seja, qualquer coisa vira arte, porque agora não dá tempo pensar em arte, que a gente está no período de guerra. Então, as vanguardas, cada uma tinha o seu objetivo, tinha a sua crítica, né? Então, os manifestos foram mais ou menos isso, nesse período, só que, claro, brasileiro, né? Nesse período aí do modernismo, surgiram vários manifestos, uns favoráveis ao movimento, outros contrários, outros ligados à questão, aliás, outros não, a maioria deles sempre ligados à questão social e da vivência daquele momento. E aí, voltando para a questão do momento, lembra que esse contexto histórico é o seguinte, só retomando aqui um pouco. Cadê? Eita, deu uma travadinha aqui, só um minutinho, gente. Então, lembra que esse contexto histórico, enquanto vai se organizando aqui essa tela, quanto ao momento histórico, nós temos 1922, o período pós-Primeira Guerra, né? E basicamente já a preparação para a Segunda, né? Porque 20 anos depois aí já tem a Segunda Guerra. Então é o período entre guerras, os rumores, né? Entre guerras, as incertezas. E aqui no Brasil inicia-se a primeira Revolução Industrial. Na Europa já ocorreu a primeira há séculos, né? Contando aí principalmente com a Inglaterra, que foi a grande precursora dessa revolução industrial no mundo, na Europa. E aqui no Brasil vai surgir a primeira revolução no século XX mesmo, já em 1900 e pouquinho. Desculpa, gente, estou com refluxo. Já em 1900 e pouquinho. Então, primeira revolução industrial. Juntando a isso, então, questão de guerras, né? Porque, querendo ou não, quando tem período de guerras, as armas e elementos bélicos que vão fomentar guerras ficam mais em evidência que outros produtos, como a própria alimentação. E aqui no Brasil houve a crise do café, né? Houve os problemas, mais para frente a gente vai ver isso, especialmente por causa dessa guerra, porque a exportação foi prejudicada. Então, há muitos problemas sociais ocorrendo. Logo, isso repercute na literatura e no meio social. Então, o movimento
o manifesto da poesia do pau-brasil. Manifestos, gente, são movimentos que podem ser escritos, né, mas são situações, né, são manifestações, por isso no manifesto, de crítica, tá? De questionamento a determinadas situações. Então, por exemplo, os professores lançam um manifesto a respeito do retorno às aulas presenciais, perdão, né? Porque retorno às aulas não tem como, não, que a gente já está ministrando aula desde sempre, eu pelo menos não parei. Então, o manifesto. Então, nesse manifesto vai ter o que os professores acham, a conversa, o questionamento, a crítica, a reclamação e as perguntas. Então, o manifesto é isso, tá? Enquanto gênero textual. Quando se trata de movimento, são situações, no caso artístico, os quadros, os textos que vão ser produzidos com essa intenção, com a intenção de enfatizar algo. Nesse caso, o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, ou seja, valorizar o que é nosso. Olha esse poema, esse poemeto de Oswald de Andrade, Erro de Português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta... Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. O que é que ele traz aqui? Não entendi nada, Paulo. Que danada é isso que ele quer dizer? Veja, o que ele está querendo dizer é que, assim, o português chegou aqui, né, debaixo de uma bruta chuva, isso é uma metáfora, né, claro que chovia assim, mas é uma metáfora para dizer assim, eles estavam sem água, cansados, precisavam parar, né, eram povos diferentes, e então ele veio e vestiu o índio, o indígena. O que quer dizer isso? Ele ludibriou o indígena, ele pegou a terra do indígena, ele enrolou o indígena. Aí ele diz assim, ó, que pena, se fosse uma manhã de sol, porque nosso país é tropical, né? Então o sol aqui reina, lindo, maravilhoso, o índio tinha despido o português, ou seja, se o indígena, ele tivesse menos ingenuidade, ou já tivesse sacado toda a tramóia do português, ele não tinha conseguido ludibriar o indígena tinha expulsado ele daqui. Entendem? A lógica, o questionamento. Aí, Paula, como é que tu consegue identificar tudo isso? Isso vem de história, isso é conhecimento histórico. Por isso que é importante vocês terem acesso e estarem sempre ligados às informações, porque uma coisa está entrelaçada com a outra, está ligada com a outra, é natural. Certo? Então, do conhecimento histórico, sabendo quem era Oswald de Andrade, conhecendo como foi produzida a literatura, conhecendo como foi a relação dos portugueses com os indígenas, essa chegada, então a gente chega a essas conclusões. E aqui uma foto, um quadro, uma ilustração de Tarsila do Amaral para o livro Pau-Brasil. Então, ó, tá vendo? Uma manhã de sol, aqui os barcos, né, as caravelas portugueses chegando, ó, aqui a representação do pau-brasil, e aqui a terra Brasilis, né, linda, maravilhosa, os portugueses chegando aqui para levar o que é nosso. Esse quadro é de 1925, foi de Tarsila do Amaral, ilustração para Pau-Brasil, para o livro Pau-Brasil. Então, esse foi o Manifesto do Pau-Brasil. O Manifesto da Poesia Pau-Brasil, ele tinha essa ideia de valorizar, de criticar mesmo essa chegada dos portugueses, esse surrupio, né, essa grande invasão e ter levado tanta coisa nossa dos portugueses e valorizar o que era nosso e lembrar que tudo aqui é nosso por direito. O outro manifesto foi o verde-amarelismo, não coincidentemente, né, com os dias atuais. Que coisa, né? Como a vida é um ciclo. Igual aquele brega, né? O mundo gira, o mundo é uma bola. Ainda dizem que a Terra é quadrada, com tanto ciclo aí, né? Porque, veja, essa retomada. Você vai ver isso aqui e você diz, cara, como isso é atual, né? O verde-amarelismo e o grupo da ANTA. Meu Deus. Eu nem queria rir agora, porque eu já associei. Foi triste. Então, o verde-amarelismo e grupo da ANTA eram dois grupos que
eram congruentes, né? Então tinham ideias semelhantes e um fazia parte do outro. Esse grupo verde e amarelo, a regra era a liberdade plena de cada um ser brasileiro como quiser e puder, cuja condição é cada um interpretar o seu país. E isso, lembra que estou falando de literatura, tá? Eu associei por causa da situação política atual, por isso que eu associei, mas não a gente vai ver que vai ter um manifesto parecido com isso, tá certo? Mas nesse caso aqui, ele dentro da literatura a ideia é outra, é que dependendo da própria determinação instintiva. Então, o grupo verde e amarelo, a tirania das sistematizações ideológicas, responde com a sua alforria. Então, a ideia era, poxa, vamos liberar, né, na hora da escrita. Então, cada autor vai perceber o seu país de um jeito. Então, por que esse autor ou esses autores têm que ter uma base europeia? Por que esses autores têm que ter um molde a seguir? Não necessariamente. Cada autor vai escrever da forma como ele sente e percebe o seu país. Aí ele falava assim: nosso nacionalismo é de afirmação, de colaboração coletiva, de igualdade dos povos e das raças, de liberdade de pensamento, de crença da predestinação do Brasil na humanidade, de em nosso valor de construção nacional. Então, era valorizar o que era nosso, né? E reproduzir aquilo que nós tínhamos como diversidade dentro do nosso país. São os indígenas, a fauna, a flora, os alimentos, né? Tudo que era desenvolvido aqui no Brasil, muito rico, por sinal, naturalmente falando, mas que sempre foi entregue, né, aos europeus, aos portugueses, mais especificamente. Aceitamos todas as instituições conservadoras, pois é dentro delas mesmo que faremos o inevitável, a renovação do Brasil, como o fez através de 4 séculos a alma de nossa gente, através de todas as expressões históricas. Nosso nacionalismo é verde e amarelo e tupi. Esse nacionalismo ufânico, ufanista, é o nacionalismo que, assim, tem muita coisa tradicional, beleza, mas esse tradicional aqui veio de onde? Veio da Europa. E a gente foi suprimido por muito tempo. Então, nós não vamos desfazer, não somos contrários. Mas é dentro desse conservadorismo mesmo que a gente vai fazer uma mudança na hora da escrita, na hora das artes escritas e artes plásticas. Aí um outro movimento, que esse é o que eu amo de paixão, que é o movimento antropofágico. Ou seja, o movimento chamado de antropofagia. Cadê? A Ana caiu. A antropofagia. E Oswald de Andrade, ele tem um texto, e Tarsila do Amaral fez outro quadro, né? Ela sempre estava associada a esses movimentos, mas esse quadro aqui não foi para nenhum livro. É o quadro chamado de Abaporu, em 1908, que é esse quadro aí com um pé, a pessoa, né, com a cabeça menor, e o corpo ele vai se estendendo, vai aumentando, mostrando aí o cacto, mostrando o sol. Então, esse verde, amarelo, esse azul, lembra muito o hino nacional, né? Lembra muito aquelas questões do livro das cores do Brasil, enfim. E aí tem o poema de Oswald, que é Canto do Regresso à Pátria. Minha terra tem palmeiras, onde gorjeia o mar. Isso é uma alusão ao poema de Gonçalves Dias, lá do Romantismo. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra, ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita a Deus que eu morra sem que volte para lá. Não permita a Deus que eu morra sem que volte para São Paulo, sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Então, veja que ele traz aqui uma cidade específica, que é a realidade dele, e traz à tona para dentro do poema esse regresso à pátria, essa informação aí. Por que antropofagia, esse movimento? Porque era justamente essa ideia de observar e entender e até aceitar o que vem de fora, o que vem dos moldes europeus, mas modificá-los ao que é interessante para nós. Então, o movimento antropofágico, eu até expliquei a diferença de antropofagia e canibalismo, por exemplo.
Antropofagia é o hábito, é o costume, a cultura de comer, de se alimentar de carne humana, mas não simplesmente se alimentar, como no canibalismo, como uma carne de um animal a mais. Não. Antropofagia, esse alimento, essa alimentação da carne humana, ela vai depender geralmente das guerras, e aí os guerreiros que lutaram até a morte e ficaram lá no território daquele grupo antropofágico, eles vão alimentar os outros guerreiros, guerreiros que venceram, mas eles vão se alimentar de partes do corpo que vão trazer algum benefício para quem está comendo, para quem está se alimentando. Então, por exemplo, um guerreiro muito bom com a espada ou com arco e flecha, a parte do seu corpo que alimentaria os guerreiros vencedores seriam os braços, certo? Por quê? Para a ideia de trazer essa habilidade para os guerreiros que estão se alimentando. Então, a ideia do movimento antropofágico na literatura é justamente essa. Eu recebo o que vem de outras culturas, mas eu adapto, eu só me alimento, eu só utilizo aquilo que vai fazer bem à minha cultura, que vai somar à minha cultura, e não simplesmente receber e reproduzir ou utilizar sem nem observar se faz sentido para mim ou não. Olha aqui os principais artistas, né, desse primeiro momento, desse primeiro momento do modernismo. Aquele texto parece com um poema que eu li. Oi, pode falar. Aquele texto parece um poema que eu li. Tu lembras dele? Lembro. Tu quer falar agora? Dá para falar não, né? Tá no trabalho, né? Não, Tá certo. Cheguei. Oi? Cheguei a tempo. Entendi não, tá bem baixinho. Deixa, te aperreia não, porque tu Cheguei tá a no trabalho. tempo. Ah, tá. Depois eu falo o poema. Tá Você me bom, tá fala. bom. Tá bom, vai. Tranquilo. Então, alguns artistas, né? Alguns artistas desse período, Menotti De Picchia, eu nunca sei, gente, porque é italiano, não sei falar não. Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Cassiano Ricardo, na literatura, né? Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e Emílio de Cavalcante, na pintura, Guiomar Novaes, Heitor Villa-Lobos, na música, e Vitor Brecheret, eu acho, na escultura. Aí, nessa foto aqui, a gente já vê as meninas, tá vendo? Já tem, ó, dá para estar bem amassadinha a foto, deixa eu ver se eu consigo aumentar, porque isso é imagem e fica meio ruim, deixa eu ver se eu consigo. Acho que agora ainda vai ficar embaçado, mas enfim, aqui no canto de branco a gente vê, né, Tarsila do Amaral, aqui no outro canto a gente vê a Anita Malfatti, e tem as outras duas que eu não sei quem é quem, tá certo? Quem das duas é quem, mas quem é Guiomar ou quem é Delpitia, não sei, Anita já falei, que é a daqui do canto. E tem aqui na frente Mário de Andrade, lá atrás Oswald de Andrade, certo? Manuel Bandeira lá no canto. Então, tem os grupos, né? O pessoal que fizeram parte dessa foto aqui, já aparecem as meninas também. Aí, na literatura, na produção literária, produção escrita, tá quase acabando, gente. Na produção escrita, propriamente, quem são os principais autores? Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. São eles que aparecem ao longo da história. Não nessa ordem, né? Oswald de Andrade é esse aqui de chapéu, esse de óculos do meio é Mário de Andrade, e esse aqui do cabelinho lindo é Manuel Bandeira. Esses são os principais que fizeram lá fizeram parte fortemente da Semana de Arte Moderna e seguraram aí por mais uns 5 anos, 5 a 6 anos até 1930, quando chega a segunda fase, a segunda geração, que já é a chamada geração regionalista. E os outros autores vão aí, né, seguir os passos deles, seguir no sentido de eles organizam, né, os eventos, os momentos e vão se juntando. Oswald de Andrade, que era aquele que estava de chapéu, essa belezinha aqui, nasceu em 1890 e faleceu em 1950 em São Paulo. Olha aí o texto, tá vendo? Da antropofagia que ele escreveu, ó, Retorno à Pátria, São Paulo. Por que São Paulo? Não era só o Brasil como um todo, e sim o seu local específico.
Ele foi jornalista, poeta, romancista e autor de peças teatrais. Idealizador dos principais manifestos com atitudes debochadas e irônicas. Ele era bem assim. Oswald de Andrade pregava a liberdade na construção do texto, deixando de lado as formalidades encontradas nas obras dos períodos anteriores. O autor buscava principalmente formar uma identidade nacional e acreditava na relevância, na importância da cultura brasileira. Aí olha aqui, 3 poemetos dele, na verdade, 5 poemetos dele que vão trazer essa ideia, né? Como eu acabei de falar para vocês. Eu vou reduzir isso aqui só para a gente ver melhor esses poemas. Pronto. Ó, pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro, tá vendo? Esse questionamento, essa crítica dele em relação à gramática rebuscada e à linguagem do dia a dia. Olha outro, vícios na fala. Para dizer milho, dizem mil. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem teiado. E vão fazendo telhados. O que é que ele traz aqui? Na verdade, ele já inicia aqui uma discussão linguística que, algumas décadas depois, perdurou até pouco tempo e hoje já é aceitável. E por isso que a gente estuda hoje variações linguísticas. Porque antes, a linguagem informal não era considerada, vamos colocar assim, uma linguagem aceitável. Então, tinha que haver a linguagem rebuscada, linguagem certa e linguagem errada, era o que se dizia, os gramáticos. Mas aí ele vem criticar isso aqui. O que é que ele diz assim? Ó, eles estão falando diferente da gramática, mas estão se entendendo. Porque diz assim, ó, para dizerem, no final, né? Para telhado, dizem telhado. Vamos fazer o telhado dessa casa? Mas veja, mesmo falando telhado, eles vão fazendo o quê? Telhados, ou seja, estão entendendo, eles estão compreendendo-se entre si. Então, está valendo, é isso que ele queria dizer, está valendo. A comunicação é o mais importante e não como se fala. Claro que não estamos falando de linguagem formal, no sentido de desenvolvimento intelectual, social, formal, produção de textos científicos, não. Ele está falando de um modo geral. Tá certo? Por isso que hoje a gente estuda variação linguística e a gente compreende que existe a linguagem gramatical, a linguagem formal, a linguagem culta, que é necessária e super importante para a questão, vamos colocar assim, mais formal da vida, vamos botar desse jeito. Mas eu tenho que saber, compreender, ler o meu texto, produzir um texto formal, mas eu posso, sem problema algum, conversando com meus amigos, me comunicar de maneira informal, o que não vai me fazer uma pessoa leiga, ou não vai tornar a linguagem informal errada, já que eu adequei a um momento considerável. O gramático, né? Os negros discutiam que o cavalo se pantou, mas o que mais sabia disse que era se pantarrou. Veja, aí qual foi a diferença em você dizer se pantou e se pantarrou? Nenhuma, porque os dois entenderam que o cavalo, na verdade, saiu correndo. A capoeira. Quer apanhar, soldado? O quê? Quer apanhar? Pernas e cabeças na calçada. Veja, um falou dessa forma. Quer apanhar, soldado? Veja, falou de modo, como é que eu posso dizer? Extremamente informal, incorreto, entre aspas. E aí o outro pergunta, o quê? Aí ele fala, quer apanhar? E no final, ó, pernas e cabeças na calçada, ou seja, a briga aconteceu. Então o outro entendeu o que ele quis dizer. Entendem? E no final, ó, amor, humor. E aí o rompimento com os moldes europeus, ó, tá vendo? O poema de uma palavra só. O título é Amor e o nome do poema é Humor. É uma piada. Oswald de Andrade, esse menino sei não. Então, gente, Oswald de Andrade é esta belezinha aqui. E aí nós temos Mário de Andrade, para a gente encerrar. Nós temos Mário de Andrade e temos Manuel Bandeira. Deixa eu aumentar aqui, eu acho que vai ficar, inclusive, embaçadinho.
Então, toda vez eu esqueço de aumentar a tela, vocês têm que me dizer. E quem está no celular, vê bem pequenininho, desculpa. Mário de Andrade, né? Mário Raul de Moraes Andrade, também paulistano. Não é à toa que o evento da Semana de Arte Moderna ocorreu no Teatro Municipal, que é o maior e mais antigo teatro de São Paulo. Então, não foi à toa, a maioria deles eram paulistanos. Nasceu em São Paulo, 1893. A influência dele foi decisiva para o modernismo. Saca o seguinte, o trio Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira foram os principais, né, os mentores, os grandes mentores desse modernismo. Mas Mário de Andrade era como se ele fosse, os outros eram inteligentíssimos também, mas é como se ele fosse a parte mais sóbria e o cérebro do babado, porque ele arquitetava tudo, ele lançava os manifestos, Manuel Bandeira e Oswald de Andrade, eles eram mais da parte da execução mesmo, de angariar e provocar. E Mário de Andrade, além de tudo isso, ele ficava muito na parte técnica e era o grande mentor, e foi, né, o grande mentor desse processo. Olha aqui as principais obras dele. Ele é considerado um dos maiores escritores da literatura brasileira, não à toa, né? Olha as obras dele, vários romances, inclusive. A Escrava que Não é Isaura, 1º de Maio, Peru de Natal, Vestida de Preto, Losango Caque, Primeiro Andar, Contos Novos, Os Filhos da Candinha, Amar, Verbo Intransitivo, Macunaíma, O Empalhador de Passarinho. Agora perceba os gêneros textuais, ó. Conto, poesia, ensaio, crônica, romance, rapsódia. O cara era um gênio, porque ele escrevia de várias formas, e todas com muito louvor. Ele escrevia em vários gêneros, tá entendendo? Então não era só poema, não era só conto, não era só romance, ele escrevia de tudo um pouco, era o cara mesmo. Não é à toa que era o cérebro do babado, né? Manuel Bandeira. Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho é recifense, e é a partir desse modernismo, minha gente, que Recife, que Pernambuco e o Nordeste começa a aparecer assim, de modo muito forte. Mais para frente vocês vão ver Graciliano Ramos, João Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuna, Lins do Rego, Raquel de Queiroz, Clarice Lispector. É muito pernambucano, muito nordestino envolvido na literatura a partir de então. Juntou-se no Rio, né, com os poetas intelectuais Ronald Carvalho, Ribeiro Couto e Graça Aranha. Juntamente com esses escritores, aderiu ao movimento modernista de 1922, no qual teve participação importantíssima. Então, Manuel Bandeira também se juntou a ele, escreveu obras poéticas e tem muitos outros poemas. O foco de escrita dele era realmente o poema, a poesia, o gênero poema, tá certo? E aí ele tem... esqueci agora o título do livro, que ele traz lembranças daqui de Recife, de como ele sentia saudades de Recife, e contando como era Recife. Esqueci o nome do livro agora, na próxima aula eu trago para vocês. E em relação a esse primeiro momento modernista, é isso. Quando passa esse processo, esse período modernista, essa euforia até os anos 30, né, 1930, aí chega, o que acontece? Eles foram a geração heróica, eles fizeram a ruptura, mudaram muita coisa, então agora as coisas começam a caminhar, começam a mudar, e o movimento modernista começa a se firmar. Então agora os outros escritores que escrevem de formas diferentes, que não seguem o padrão, estão muito bem aceitos, e a literatura passa a tomar corpo e a ter mais ênfase nas produções, na cultura brasileira, propriamente dito, e as literaturas, as produções começam a ter mais características brasileiras e do seu local. Aí é onde vai chegar a segunda fase, que é a poesia regionalista, que é entre 30 e 45, aí nesse período de guerra de novo, muita coisa acontecendo. E é justamente sobre isso que a gente vai falar
na próxima aula de literatura, de modernismo. Claro que antes é possível que haja uma paradinha da gente, porque vamos precisar falar também de alguns assuntos para revisão, por causa da prova diagnóstica que está às portas. Vamos dizer a data mais para frente para vocês. Certo, meus amores? Então, é isso em relação a essa primeira fase modernista. Alguma dúvida? Algum questionamento? Vocês querem perguntar alguma coisa? Se não, podemos encerrar essa aula. Vocês vão agora para outra disciplina, né? Já são poucos segundos aí para 3 horas da tarde. Vamos encerrar essa aula por aqui e vejo vocês. Deixa eu ver aqui, gente. Peraí. Ai, meu Deus, cadê o horário? Pera. Amanhã nós temos aulas separadinhas, né? A primeira e a quinta, a última, no caso. Mas eu vou me organizar para a gente ficar pelo Meet também, tá certo? Então, amanhã nós temos o primeiro horário. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem bem e vamos concluir a nossa aula. Cheiro! Tchau.